O presidente Alessandro Barcelos faz uma ligação para empresários importantes no mundo do futebol. A ideia é ajudar o Inter a vender jogadores, liberar a folha, fazer caixa e principalmente mudar a fotografia do vestiário. Enquanto isso, surge o nome de um meia para reforçar o time de Roger Machado. Rafael Sobis faz um alerta sobre Ener Valencia e o trunfo do Inter na negociação envolvendo Fabrício Bustos e o River Plate. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá nos corredores do estádio Beira-Rio e também no CT Morada dos Quero-Queros, porque hoje à tarde, a partir das 15 horas e 30 minutos, a reapresentação colorada para mais uma semana cheia, dá pra gente ter alguma perspectiva em cima do jogo do Atlético Paranaense. Thiago Maia deve retornar, Fernando na fase final, né, do seu trabalho de retreinamento a partir da lesão muscular também. Tem muita coisa boa para acontecer aí nessa semana de trabalho do técnico Roger Machado, que deve inclusive continuar, né, aperfeiçoando o seu estilo de jogo, a questão física também com o Paulo Paixão e a gente tentar fazer com que o Internacional saia desses 11 jogos sem vencer. Inclusive, o técnico Roger Machado também busca os seus primeiros 3 pontos no comando da Casa Mata Colorada. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa também o teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Não te esquece que KTO.com tá te esperando lá porque é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus do teu primeiro depósito com o cupom ERNEST, beleza? Olha só, gente, o Inter tá nessa questão aí de poder ou não vender o Fabrício Bustos, tá numa negociação importante com o River Plate, quer mais do que os 2,5 milhões de dólares que foram já oferecidos pelo time argentino. O Bustos, por sua vez, já deu a palavra ao Marcelo Gallardo, dizendo que se chegar nos valores aceita jogar no River Plate, abre mão da ida para a Europa. E aí aqui eu não sei nem se é abrir mão, né, cara, principalmente pelo fato de que o Bustos ganharia um salário na casa dos R$800 mil lá no Monumental de Nunes, tá? Então, só que o Inter tem um trunfo nessa parada toda. O Lucas Colar tinha descoberto que 60% dos jogos da temporada, se o Bustos fizesse esse número, aí o Internacional renovaria automaticamente com ele, tá? Pessoas ligadas ao Bustos entraram em contato com o Lucas dizendo assim, não são 60%. Não é esse número. Daí, claro, né, perguntamos, o Lucas perguntou, eu também fui atrás de outras pessoas e óbvio que eles não querem dizer. Bom, eu vou pegar e vou botar assim, ó, 60, 65, porque a gente tem informação de 60 aqui, na Argentina tem 65, tá? Daria mais 2 ou 3 jogos, depende do número, 60 ou 65, a partir do número de jogos da temporada que o Inter ainda tem a fazer. O Inter não está mais nos matas, já agora só tem os jogos organizados pelo Campeonato Brasileiro, então a gente tem como fazer a estimativa. Então, nesse sentido, surge a questão da renovação automática. O Inter bota o cara mais 3 vezes, está resolvido, amplia até 2025 final, não tem o que se preocupar com o Bustos. Porém, o River Plate também tem pressa em organizar essa negociação com o Bustos. Por quê? Porque o Bustos ele teria de estar apto a ser inscrito na Copa Libertadores agora para a partida diante do Tajeres, em que o River Plate joga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Teria que ser ainda inscrito esta semana junto à AFA para poder estar liberado e apto a jogar na quarta-feira. É semana que vem, quarta-feira, até onde me lembra aqui as datas, tá? E aí, então esse é o trunfo do Inter. Beleza, tu quer o jogador agora, tu quer reforçar o teu time para as oitavas, então tu tem que pagar mais. A gente não quer só os 2,5, a gente quer 5. Era os 5 que o Inter pelo menos estava propenso a
fazer a negociação com qualquer time da Europa a partir do momento que se desfaria do Bustos. Porque 5 milhões de dólares, dá na casa ali dos 30 milhões de reais, é um dinheirinho para pegar e ganhar aí para tentar uma reposição ao Bustos, que hoje já não tem, né? O Malho saiu, o Igor Gomes é um zagueiro, faz a dublê de lateral basicamente, o Inter não tem um reserva para o Fabrício Bustos. O Inter também tem o seguinte, o presidente ligou para empresários. O presidente Alessandro Barcelos ligou para empresários do ramo do futebol pedindo para que eles ajudem a vender determinados jogadores. Um deles, por exemplo, Robert Renan. E por quê? O Vitão está sendo negociado pelo Giuliano Bertolucci. Os outros, o Bustos, automaticamente direto com o próprio empresário do atleta, que também é argentino e está por lá, já fez a negociação com o River, está vindo para Porto Alegre para negociar com o Inter agora. E aí, precisa do Robert Renan, porque o Robert Renan, se sair agora no meio do ano, o Inter recebe 4 milhões de euros por vitrine. Se não sair agora no meio do ano, só sai no final do ano, quando o contrato se encerra, e aí o Inter só ganha 9 milhões de reais. Então o Inter quer ganhar agora estes 25 milhões de reais, aí, esses 4 milhões de euros, para então aumentar o seu poder de barganha, o seu fluxo de caixa, diminuir folha e mudar também a fotografia do vestiário. Vale lembrar, o Inter tem 130 milhões em vendas projetado para o orçamento bater, e sem contar que sem as Copas perdeu 25 milhões. Tem a expectativa de G4 no Campeonato Brasileiro para continuar com as metas orçamentárias batidas, e a tendência é que isso não aconteça. Então, só para ter uma ideia, o Inter tem um, entre aspas, rombo no orçamento de 155 milhões. O Inter, claro, já tem a venda do Maurício, tem a venda de outros atletas que já foram feitas, que tem que descontar, mais o Vitão ainda e tudo mais. Só que nesse momento o Inter precisa recuperar 155 milhões no ano. E tu vai me dizer, mas se vendeu o Vitão tem dinheiro. A venda do Vitão seria dentro dos 130 milhões. Ou seja, tu só tem dinheiro a mais se tu passar os 130 milhões. Ainda que tu tem 25 milhões sem as Copas, tu já não tem dinheiro a mais. Tu tem que fazer um Yuri Alberto agora, basicamente, para pegar e bater as suas contas. Então, assim, hoje também tem a questão da dificuldade em cima dos sócios. A partir das eliminações das Copas, a gente foi lá para os 144 mil sócios, só que hoje a inadimplência está em 27,9%, segundo dados do portal Transparência do Internacional. Isso dá em torno de 104 mil sócios em dia. Ou seja, a folha vai ali, o pagamento dos sócios dá entre 6 e 7 milhões de reais. Precisa, né, de um incremento ainda de valores de dinheiro, de venda e tudo mais, o presidente Alessandro Barcelos. O Sobis, ele fez uma espécie de alerta. O Sobis faz um alerta a respeito do Ener Valencia. E eu quero mostrar para vocês no vídeo do próprio Rafael Sobis falando, porque ele destaca no programa 4D Sports, de que Ener Valencia, está sendo crucificado pela torcida porque alguém anda falando besteira e inventando que ele não tem comprometimento, que ele tá preguiçoso e tudo mais. Dá uma olhada. Como que a gente quer que o clube fique? Na primeira divisão, né? Então, galera, por mais que seja difícil, tem que torcer, tem que estar ali em cima. Porque, por exemplo, o Valencia, todo mundo sabe da qualidade dele, mas estão botando já uma narrativa em cima dele que ele não corre, que ele não tem vontade, que, né? Quem tá falando que ele não tem vontade? Quem tá falando essas besteiras? Daqui a pouco, o Valencia pede pra ir embora, o Valencia vai aparecer no nosso maior rival. Que eu duvido que o nosso maior rival não gostaria de ter o Valencia. Não gostaria, ou sei lá, fala com o Abel Ferreira se ele não gostaria de ter o Valencia. Com certeza, um jogador de seleção. Exato. Né, mundo. Será que nós estamos torcendo certo? Será que nós estamos deixando essas pessoas à vontade para produzir da melhor forma possível? Será que eles estão entrando felizes no campo? Ou eles estão pensando, lá vou eu entrar lá, defender as cores do meu time, onde a galera me odeia? Bom, tá aí o Rafael Sobis, então, falando sobre o Valencia, chega a fazer um alerta, né? Daqui a pouco ele aparece lá do outro lado, no sentido de que todos os clubes do Brasil, ou boa parte dos clubes do Brasil, os clubes de ponta, iriam querer o Ener Valencia como um reforço para o seu ataque. Reforço esse, inclusive, que surgiu um meia
meia, né? Um nome de um meia aí argentino de 26 anos que hoje está no futebol espanhol. Essa informação também foi trabalhada junto com o Lucas Colar. É o Lucas Robertoni. Lucas Robertoni, que está no Almeria, da Espanha. Ele fez toda a sua carreira, ele começou a carreira no Vélez, ele jogou lá no Vélez porque ele é argentino, ele fez bons jogos lá, foi vendido para Espanha, está desde 2020 lá. Ele tem um contrato até 2028, mas como o Almeria está na Série B, né, na segunda divisão agora da Espanha, precisa fazer uma oxigenação, precisa fazer principalmente valores, né, chegarem no nível de Série B espanhol, então, e aí vai precisar liberar alguns jogadores. Esse jogador, ele tem 34 jogos, com 29 jogos de titularidade, dando 5 assistências. Pelo menos todo mundo que a gente fala em termos de scout ou pessoas que têm análise de desempenho como sua profissão diz que ele joga demais. E é uma alternativa aí que o Internacional tá encontrando para, claro, né, botar uma sombra aí no Alan Patrick e quem sabe até ser titular aí do nosso Colorado. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. Um forte abraço para ti e não te esquece de deixar o teu like, compartilhar aqui os conteúdos e também te inscrever no canal antes de deixar tudo aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.